Olá, bom dia para você. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o quarto país com mais obesos do mundo. 15% da população está acima do peso. Ao mesmo tempo, é o segundo país em número de cirurgias de redução de estômago, com mais de 72 mil intervenções por ano. Os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica indicam que esse número tem crescido 10% ao ano e deve aumentar agora que o Ministério da Saúde reduziu a idade mínima para a cirurgia bariátrica de 18 para 16 anos. A iniciativa foi tomada com base em estudos que mostram o aumento crescente da obesidade. Na faixa de 10 a 19 anos, mais de 21% dos jovens apresentam excesso de peso. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre endocrinologia. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, cmais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o endocrinologista Dr. Antônio Roberto Chakra. É um grande prazer para a gente recebê-lo novamente. Pois não, Madeleine. Bom dia, obrigada, doutor. Bom dia a você. Olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a população está engordando muito acima dos níveis aceitáveis. E o que é pior, cada vez mais cedo. No Brasil, os limites de idade para a realização da cirurgia bariátrica foram alterados, mas desde que seja comprovada a necessidade da intervenção. E os especialistas alertam, a redução de estômago continua sendo indicada apenas em casos extremos. Na foto, a lembrança de um tempo que Diolina quer esquecer. Ela começou a engordar na infância. O sobrepeso acompanhou a professora a vida inteira, apesar das inúmeras e perigosas tentativas para emagrecer. As piores loucuras possíveis, né? Medicamentos sem receita médica, conseguir comprar em farmácia de bairro, as dietas mirabolantes de comer, por exemplo, uma semana só proteína. Nos últimos 2 meses, Diolina começou a se ver diferente no espelho. Ela passou pela cirurgia bariátrica, popularmente conhecida como redução de estômago. Pagou R$15 mil pelo procedimento e perdeu 26 dos 100 quilos que pesava. Tem que ser um processo muito bem feito, porque o seu corpo funciona de uma maneira e a sua cabeça continua sendo de uma pessoa gorda, né? Este hospital da rede pública de saúde também realiza cirurgia. A capacidade é de 4 intervenções por mês. Aqui, os pacientes chegam a aguardar até 6 anos na fila. O Ministério da Saúde reduziu de 18 para 16 anos a idade mínima para a realização da cirurgia bariátrica. A regra quanto à idade máxima também foi alterada. Ou seja, pacientes acima de 65 anos também vão poder passar pelo procedimento, mas desde que apresentem as condições clínicas exigidas pelos médicos. Para o especialista, as mudanças nas regras são um reflexo do comportamento alimentar do brasileiro. Segundo ele, a flexibilização da faixa etária deve elevar a procura pelo procedimento, mas o médico é taxativo. A cirurgia só deve ser indicada em último caso. Para operar, ele tem que ter uma obesidade que justifique a indicação. Justifica ele passar por uma cirurgia grande, justifica ele ter problemas, às vezes, secundários a deficiências vitamínicas a longo prazo. Então, para operar, tem que ser uma obesidade grave que vale a pena passar por essas outras dificuldades. E ele completa, a operação sozinha não é a solução para acabar com a obesidade. As pessoas têm que mudar também, não só o corpo, mas mudar a cabeça também, porque senão daqui a pouco os pacientes estão engordando de novo e estão com outras compulsões que às vezes são mais graves do que a compulsão alimentar. Doutor Chakra, existe diferença entre sobrepeso e obesidade? Existe. Sobrepeso significa um certo excesso de peso e obesidade é um excesso bastante acentuado do peso. Então, a gente diferencia paciente com sobrepeso, tem 3, 4, 5 quilos a mais, do obeso, que às vezes caminha para assim chamada obesidade mórbida, que é terrível. É muitas vezes chamada de obesidade
tem uma expressão em inglês, intractable obesity, obesidade intratável, já passou por tudo, com extrema dificuldade para perder peso. E se perde, recupera com facilidade. Então, esses são os obesos grandes em que estaria indicada a cirurgia bariátrica. Quais os riscos dessa cirurgia, doutor? Tem riscos, sim. Tem várias modalidades de cirurgia bariátrica. A gastroplastia vertical, que é sempre baseado na redução do estômago, né? Um desvio de alça intestinal, desvio do estômago ligando direto ao intestino. E quais seriam as consequências? Primeiro, conforme já foi citado, a alteração psicológica. O paciente que não está preparado para ser submetido a uma cirurgia bariátrica, ele pode operar, resolve aqui, mas não resolve aqui. Então, continua aquela ansiedade para comer. Isso é terrível, porque ele pode caminhar para outras compulsões, por exemplo, até alcoolismo ou distúrbios psiquiátricos mais graves, necessitando mesmo de tratamento psiquiátrico. Então, antes de operar, no preparo do paciente para a cirurgia bariátrica, é necessário e importante uma avaliação psicológica, porque o ser humano é integral. O organismo, a parte física com a parte mental. Se ele está obeso assim, tem relação com a parte emocional dele. E quando nós indicamos a cirurgia bariátrica, pode ser algo extremamente agressivo para aquele determinado paciente e ele reagir de uma maneira diferente do ponto de vista psicológico. Se esse paciente no futuro, se ele fez a cirurgia bariátrica e no futuro ele precisar fazer uma outra cirurgia, essa cirurgia bariátrica pode eventualmente prejudicar essa outra operação necessária? Não necessariamente. Ele pode ser submetido a outras cirurgias sem que haja uma intercorrência em consequência da cirurgia primária que ele fez para redução de estômago. Antes de ir para as perguntas, doutor, é importante uma educação alimentar do brasileiro desde cedo? Sem dúvida alguma. Eu diria o seguinte, tratar a obesidade não é fácil. Tanto que vem essa solução drástica que é a cirurgia bariátrica. Se eu, como médico, e o paciente ou a paciente não estamos conseguindo, através de medicações, dieta e exercício, fazer com que o paciente perca peso, então tem a cirurgia bariátrica. Antes de instalar a obesidade, é necessária a prevenção. E essa prevenção, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a incidência de obesidade é enorme, a Michelle Obama, a primeira-dama dos Estados Unidos, a campanha que ela pegou, que ela abraçou, foi a prevenção da obesidade desde a infância, nas escolas, desde a mais tenra idade, mudando o lanche, mudando o tipo de alimentação, educando para que essa criança não se torne um obeso no adulto. Então, a prevenção é fundamental, porque depois que a obesidade se instala, realmente é difícil a ponto de se desenvolver estratégias tão drásticas como é a cirurgia de redução de estômago. Sem dúvida. Olha, o Giancarlo mandou um e-mail, ele diz: eu tenho obesidade mórbida, começo de diabetes e problema vascular. Qual seria a operação indicada dentre as três? A melhor seria a do balão? Não acredito que seja a do balão. Obviamente é necessário examinar o paciente, tirar o histórico, conversar com o cirurgião para que se possa escolher o melhor tipo de cirurgia. Tem 2 tipos fundamentais e dentro de cada tipo tem variantes. Esse paciente em particular se rotula como tendo obesidade mórbida. Se é obesidade mórbida, ele teria indicação. Veja, não estou indicando porque não vi o paciente, mas quando é obesidade mórbida, existe indicação. E é interessante, quando é acompanhado de diabetes, pressão alta e colesterol, após a cirurgia bariátrica, cura o diabetes tipo 2. Para de tomar remédio. Tem paciente que às vezes está até tomando insulina e para de tomar.
Da mesma maneira, para de tomar remédio para pressão alta e para de tomar remédio para o colesterol. Isso mostra que essas 3 condições estão extremamente interligadas com a obesidade. Sendo esse paciente portador de diabetes e tendo obesidade mórbida, se o índice de massa corpórea é bastante elevado, 40, por exemplo, está indicada a cirurgia, apesar do que nós conversamos no início, das consequências, tanto na parte psicológica e, às vezes, gastrointestinal. Deficiência de vitaminas, tem que suprir, dar suplemento de vitaminas e outras consequências. O Cláudio, ele mandou uma pergunta pelo Facebook, ele quer saber quais são os maiores problemas de alguém que é obeso. São vários, citando aparecimento de diabetes e suas consequências, doença cardiovascular, derrame, complicações na vista, nos rins, aparecimento de colesterol alto, o colesterol tem relação com doença coronariana, infarto, etc. Hipertensão, artropatia, artrose, joelho, na coluna. O paciente obeso tem uma predisposição maior para ter cálculo na vesícula biliar. Então, as consequências são as mais variadas. A respiração na dependência do grau de obesidade, a qualidade de vida, sem falar na repercussão psicológica, porque seguramente o paciente obeso existe, infelizmente, um certo preconceito até na admissão a empregos em geral, sem especificar esse ou aquele. Na seleção, às vezes ele é preterido e isso é devido à obesidade. Isso sem contar na autoestima também, né, doutor? Sem dúvida, a autoestima dele, porque ele percebe que as pessoas o veem como obeso e, portanto, antes da personalidade dele aparecer, aparece o obeso. E, às vezes, o estereótipo do obeso. Ele está assim porque ele não se cuida, e etc. tal, ele é o réu culpado, e às vezes nem sempre. Ele, na verdade, já deve ter se esforçado, é que a obesidade é difícil. E quando tratada, a recidiva, voltar ao peso, é muito frequente, muito frequente. Olha, a Maiara Almeida mandou uma pergunta. Eu tenho o metabolismo muito acelerado, eu tenho 25 anos e 43 quilos. Meu médico disse que eu preciso fazer um tratamento, mas não fui atrás porque eu tenho medo. Qual seria esse tratamento? Eu posso engordar muito porque eu como muito? Ela diz assim, eu como 24 horas por dia. Na verdade, sem que estejamos fazendo uma consulta, é necessário diferenciar emagrecimento de magreza. Essa paciente, essa pessoa, essa moça, se ela é magra e sempre foi, então chama-se magreza. Não deve ter nenhuma causa que tivesse levado à perda de peso. Aí a magreza também é difícil de tratar. E absolutamente o tratamento não vai transformá-la em obesa, é extremamente difícil. Aí depende do metabolismo dela e, obviamente, uma orientação como a superalimentação, etc., para que ela ganhe alguns quilos para a autoestima dela, porque essa pessoa magra pode ser extremamente saudável, diferente do obeso, que pode ter consequências. A não ser que seja uma magreza que se aproxime daquilo que a gente chama de anorexia nervosa, né? Aí é diferente. Que é o extremo, mas se é né? magra porque magra, é o metabolismo, é o tipo da pessoa, isso não traz maiores consequências. A gente faz os exames e os exames laboratoriais e tudo mais podem ser todos normais. Então, é ganhar peso mais pela parte estética e pela autoestima. Muito bem, vamos então a mais uma informação sobre a cirurgia de redução de estômago para checar se é verdade ou apenas um mito. Doutor, a lipoaspiração pode ser uma alternativa à cirurgia bariátrica. Isso é verdade ou é um mito? É um mito, absolutamente não. A cirurgia bariátrica é indicada para grandes obesos e, obviamente, não vai ser a lipoaspiração
em todo o corpo que vai resolver. A lipoaspiração é mais dirigida para gordura mais localizada e não especificamente para uma perda de peso necessária, como é nesse grande obeso. A Regina Gonçalves quer saber como é o pré-operatório para essa cirurgia, doutor. Sem dúvida. O pré-operatório passa por, conforme falamos no início, por uma avaliação psicológica, saber se o paciente ou a paciente realmente está preparado ou preparada para ser submetida a uma cirurgia assim de redução de estômago. Uma avaliação cardiopulmonar é fundamental, principalmente devido à anestesia geral, que pode causar complicações de insuficiência respiratória ou complicações cardiológicas. É necessário uma avaliação da função hepática do fígado, dosando as assim chamadas transaminases. É necessária uma avaliação da função renal, uma avaliação clínica importante no pré-operatório e um preparo psicológico do paciente ou da paciente antes da cirurgia, sem dúvida alguma, e observar se existe, eventualmente, alguma contraindicação da cirurgia. A Cláudia tem 32 anos, 1,65 m de altura, 69 quilos. Ela diz, eu tenho ovários policísticos, já retirei a vesícula. Eu tento manter uma dieta, mas às vezes acabo comendo algo que não deveria. Mas não como em excesso, não como frituras, como pouca carne vermelha. Uma médica disse que eu estou com sobrepeso e que preciso emagrecer. Disse ainda que eu tenho que tomar cuidado para não entrar na síndrome metabólica. Isso é provável mesmo? Ela conta, na minha família existem muitos obesos e eu não consigo chegar aos 65 quilos. Primeiro, o síndrome de ovário policístico é extremamente comum e é caracterizado pelo excesso de peso, difícil de perder. Tem predisposição a desenvolver diabetes no futuro. A mulher menstrua mais espaçadamente, porque ela não ovula todos os meses. É acompanhado, às vezes, de acne e, às vezes, de hipertricose, excesso de pelo. Então, esse é o quadro completo do assim chamado síndrome do ovário policístico. Interessantemente, esse quadro de ovário policístico, que aparece microcistos nos ovários, né, é tratado com uma medicação que é utilizada no diabetes tipo 2, que é a metformina. Uma medicação que é até distribuída pelo governo, pelas secretarias de saúde, pelo Ministério da Saúde, e com bons resultados. A paciente passa a ovular normalmente e ajuda também na perda de peso. Eclair Mazini, ele diz, é normal aparecer hérnia de vesícula após a cirurgia bariátrica? Desconheço a expressão hérnia de vesícula, na verdade, o que chegou aqui está escrito assim, olha, é normal aparecerem hérnia e vesícula após a cirurgia. Hérnia pode aparecer depois de qualquer cirurgia. Na cirurgia bariátrica, por exemplo, por laparoscopia, isso é mais raro. Em relação à vesícula é a vesícula biliar, que todos têm, não vai aparecer ali. A Meire, por e-mail, mandou, eu tenho 28 anos, 1,58 m e 55 quilos. Eu quero emagrecer e não consigo, mesmo fazendo atividades físicas. Algumas pessoas dizem que eu estou com um bom peso. O senhor poderia informar se eu estou com um peso adequado? Está. Na verdade, o peso adequado vai depender de uma avaliação clínica. Se a paciente não tem repercussão do excesso de peso, a glicemia é normal, ou seja, o açúcar no sangue, o colesterol é normal, e se ela tem autoestima suficiente, porque não vai ser um determinado número de quilos a mais que vai fazer com que a paciente perca a autoestima. Mas se perdeu devido àquele excesso, então é necessário perder peso também. Se não, absolutamente nada é necessário ser feito. A Mariana Lins pergunta sobre tireoide. Quais são os sintomas de alguém que tem problemas na tireoide, doutor? Depende. Se a tireoide estiver funcionando demais, chama-se hipertiroidismo.
A paciente pode perder peso, apresentar tremor, nervosismo, agitação psicomotora, batedeira no peito, aumento do número de evacuações por dia. Se for hipotiroidismo, é o contrário. A tireoide funciona menos. Aí a paciente tem um metabolismo mais lento, tem ganho de peso, infiltração, ela fica mais inchada, a pele fica seca, o cabelo quebradiço, fica mais sonolenta, a voz fica mais lenta, isso nos estadios avançados. Felizmente, a gente faz de rotina e os ginecologistas e as ginecologistas pedem quase que de rotina as dosagens de T3, T4, TSH, que são os hormônios da tireoide, então a gente tem detectado mais precocemente. Como é mais frequente na mulher, mas tem se tornado muito frequente no homem também, o tratamento já é instituído antes desse quadro mais dramático que eu descrevi. Entendi. Olha, o Ederson Silva diz o seguinte: o meu pai tem diabetes tipo 2. Nesse caso, pode virar tipo 1? E como isso acontece? Não, o tipo 1 é o diabetes que aparece na infância, na adolescência, no adulto mais jovem. Sempre precisa de insulina. Se não tomar insulina, caminha para o coma diabético e êxito letal. Já o tipo 2 é acompanhado de obesidade. O tratamento é com dieta, atividade física e remédio via oral. Atualmente tem outras medicações mais modernas utilizadas no tratamento do tipo 2. Porém, convém lembrar, é isso talvez que a pessoa que se refere em relação ao pai, é que uma grande percentagem de pacientes com tipo 2, com o passar dos anos, 10, 15 anos, acabam necessitando também de insulina, ou seja, as células que produzem insulina entram em insuficiência e os remédios orais não fazem mais os efeitos e é necessária a aplicação diária de insulina. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre endocrinologia. Continue enviando suas dúvidas, a gente volta daqui a pouquinho, até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é endocrinologia e quem está tirando suas dúvidas é o Dr. Antônio Roberto Chacre. Doutor, 2 comentários aqui muito positivos sobre essa redução de estômago. A Elaine Ferreira diz que fez a cirurgia há 2 anos e 8 meses, pesava 122 quilos e hoje está com 83. Ela diz: eu não sofro mais com diabetes e nem com pressão alta. Era dependente de insulina e medicamentos para pressão. Hoje eu estou livre dessas doenças e vivo feliz. Eu renasci, ela diz. Parabéns, Elaine. Sem dúvida alguma, a cirurgia bariátrica, no seu caso, foi realmente um sucesso. São os casos em que existe cura do diabetes e cura da pressão alta. Também a Rosimeire Araújo diz que fez a cirurgia há 6 dias, está se sentindo muito bem e recomenda muito para quem precisar. Que bom, Perfeito. Né, doutor? Olha, a Joana diz o seguinte: a minha filha tem 1,80 m e 94 quilos, tem 26 anos, estava fazendo um regime e descobriu agora que está grávida. O que deve fazer para não engordar muito? Um acompanhamento nutricional importante, com diminuição de carboidrato, mesmo durante a gravidez. Diminuir carboidrato absolutamente não é prejudicial. Alexandre Dalton diz: qual é o índice de pessoas, o número de pessoas que voltam a engordar e em quanto tempo depois dessa operação? É verdade que as pessoas sofrem com vômitos e diarreia? Pode sim acontecer diarreia, pode acontecer vômitos se o paciente exagerar, principalmente na quantidade de alimento, uma vez que existe uma redução bastante acentuada da capacidade da bolsa gástrica do estômago. Voltar a engordar, o que a gente tem observado é que alguns pacientes, depois de, não existe uma estatística, um tempo certo medido, pode ser 2, 3, 5, 8 anos, que agora já existe uma experiência maior com cirurgia bariátrica,
o paciente pode sim ganhar peso, principalmente porque ele passa a fazer uso de alimentos mais pastosos, calóricos, tipo leite condensado, que vai bem e passa, é pastoso, e com isso ele pode sim voltar a ganhar peso. E é possível saber esse índice, o número de pessoas que voltam a engordar? Não. Varia, né? Não existe essa estatística ou esse estudo realizado. Última pergunta, hein, doutor? A Sandra quer saber o que é tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto é talvez uma das doenças mais frequentes atualmente. O organismo passa a produzir anticorpos contra a própria tireoide e, com isso, atacando a tireoide passa a funcionar menos. É esse tipo de tireoidite que tem sido atualmente discutida na Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária, no sentido de diminuir a quantidade de iodo no sal, que foi feito para impedir o aparecimento de bócio, mas parece que essa quantidade é superior ao necessário para impedir o bócio, porém, esse iodo é que estaria desencadeando, porque nós não temos certeza, esse tipo de tireoidite. Hashimoto foi o médico japonês que descreveu, e é uma condição extremamente frequente no momento. Hoje nós recebemos o endocrinologista, o doutor Antônio Roberto Chakra. Foi um grande prazer, agradecemos muito. Bom dia, viu, doutor? Foi muito bom o programa. Muito obrigado, Madeleine, Até a próxima, espero que não demore. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. E você sabe, quarta-feira o nosso tema, Previdência Social. Bom dia para você, até amanhã.